Mas, gente, agora tratando um pouco mais sobre essa questão de narrativas e tal, vocês entenderam basicamente o que é a questão da utilização da plataforma. E aí a gente vai tratar um pouco sobre como que, inclusive, os influenciadores utilizam da narrativa para poder divulgar o seu, digamos, gado. A Virgínia tem o gado dela, o Felga tem o gado dela, qual um outro influenciador grande? O Felipe Neto, então tem o gado dele. Deixa eu ver. Não, gado. Naturalmente. Então, beleza. Sobre essa questão aqui, quando a gente está falando sobre a questão de narrativas, nós temos uma questão: quantidade versus frequência. A gente sabe naturalmente que a questão da quantidade ela não é tão importante quanto a frequência. Só que quanto mais nós colocamos material na frente das pessoas, mais de forma que a gente chama de pílulas. Por exemplo, eu lanço um pequeno trecho de um vídeo aqui, aí depois, mais tarde, eu lanço outro. Mais tarde, eu lanço mais alguma coisinha, mais um material. Às vezes é coisa do mesmo evento. Quer ver um trecho? Uma dica? Vocês receberam uma fala minha que eu conversei com algumas pessoas em relação a esse evento, não foi? E depois, lá na igreja. E depois, no WhatsApp. Por quantas vezes? Duas vezes. E aí, nas conversas que foram extremamente intencionais, eu mantive uma frequência. E aí, a quantidade, ela foi necessária para eu poder falar a mensagem que eu queria para você. Então, eu não trabalhei além do que eu precisava, além do que eu fui plenamente efetivo naquilo que eu precisava. E aí, tem essa questão, e quando eu estou contando uma história, eu estou gerando desconexão. Inclusive, é uma das formas mais eficientes para você pensar uma narrativa. Por quê? Até mesmo os slides que são produzidos. Por que eu coloco uma sequência ali? Parece que tem uma fluidez entre os slides. Porque é quase como se eu estivesse contando uma narrativa. E quando eu consigo um loop narrativo, ou seja, prender a pessoa dentro de uma história, é quando eu tenho maior resultado. Como é que eu estou passando o versículo de novo na minha cabeça? Antes do seu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei medita. Ou seja, a Bíblia já está falando de conceitos que a comunicação utiliza já há muito tempo. E como que a gente faz isso? Como que a gente tem uma estratégia de retenção, por exemplo? A gente tem pelo menos 5 ações que eu posso mostrar para você de forma bem rápida. Alguém para mim já abre Abacuque 2:2, por favor? E nós temos aqui uma questão da extensão de conteúdo. E aí, o que é extensão? É colocar o conteúdo em diferentes pontos para criar uma rede que o público se move entre elas. Planejamos. Por exemplo, aqui, apresentar em que o público se move. Como que a gente fez a questão da cobertura do aniversário da igreja? Nós temos aqui no Instagram. Deixa eu abrir o. Já tem aí? Ah, 2:2? Mano, uhum. Ou seja, é o mesmo princípio da questão do telhado. É fazer com que a mensagem seja visível de acordo com o meu público. Então, por exemplo, a gente escolheu fazer um planejamento, ou além, inclusive, do que a gente já tem feito, quando? No aniversário da igreja, porque nós entendemos que é um momento muito especial para nós. Inclusive, nós pegamos esse material, como eu já disse, todo de forma antecipada. E como que a gente fez isso? Aqui vocês vão ver que nós temos. Olha como que foi. O resumo. Vamos colocar aqui. O resumo da cobertura de eventos será feito com stories. Vocês viram stories do evento da igreja?
Os stories do aniversário de 21 anos. Aí, visando os objetivos de manter registros online e em stories publicados em tempo real e 3 postagens pós-evento. O foco vai ser em mostrar a grandiosidade do evento e captar momentos-chave que acontecerão. Os materiais captados serão inseridos no Drive abaixo. Esse aqui foi o Drive que nós lançamos basicamente todos os conteúdos que estavam sendo produzidos. Aí vocês vão ver que tem umas 18 pastas aqui e mais uma pasta de fotos. Então, quando a gente fez o processo de cobertura, o que aconteceu? Nós já tínhamos o Drive, que cada pessoa ia ter acesso para, inclusive, lançar ou retirar arquivos. E aí eu coloquei aqui essa legenda depois. Mas as funções a gente já tinha distribuído. Por exemplo, o Gustavo ia estar na projeção, Samara na fotografia, Camille na edição de vídeos ímpares. Por que vídeos ímpares? Porque vocês estão vendo que tem uns números aqui? Aí, por exemplo, aqui, ó, nós temos os vídeos dos stories, números ímpares, números pares. E aí, se vocês forem analisar, story de número 1, pessoas chegando no evento, dando tchau e sorrindo. Passa e dá tchau para a câmera no mezanino e no ambiente. Separe um fundo musical previamente, que não seja CapCut e tal, as pessoas que iam fazer. Então, quando Ivanez e Tati foram abordados lá na entrada da igreja, dando tchau, foi planejado. Quando as pessoas passavam debaixo do mezanino, olhavam para cima e eram orientadas a fazer isso, porque a câmera estava filmando e dá tchau, tinham sido orientadas. Então, depois, abertura, mais voo de drone, mais o momentos ali no chão, do ambiente. Não aguento mais escutar essa música, mas João Vi, de tantas vezes que eu escutei, que eu editei esse vídeo aqui. Deve aparecer a fala introdutória do pastor Roberto, o drone voando para dentro da igreja, Ministério de Dança e Música e pessoas assistindo. Guilherme, Lucas e Thiago, para fazer a gravação, para fazer a edição dos vídeos. E aí tinha um link de referência de mais ou menos como que a gente queria que os vídeos aparecessem. Aí tinha, beleza, trecho de música do Josias. Quem assistiu aqui, lembra que o vídeo do Josias tem 2 momentos, o momento que ele está sozinho, o momento que aparece um vídeo em cima e um vídeo embaixo? Vocês lembram disso? Referência. Como que a gente queria. Aí a gente seleciona o trecho da música previamente, e aí quando a gente seleciona esse trecho, a gente grava só aquilo que a gente precisa. A gente não grava nada além. Por quê? Porque a gente consegue ter um fluxo mais rápido. E aí, se tiveram posts cancelados, teve porque a gente não conseguiu, por exemplo, pegar material da Carla cantando. Aí teve muita coisa que a gente fez que foi alterada, teve coisa que a gente fez que foi... Teve coisa que foi alterada, teve coisa que foi inclusa, mas a maioria das produções foram planejadas. Isso para uma equipe enorme. Então, sei lá, Helena estava no momento que estava dançando, saiu do momento da dança, já foi para comunicação, para captar material. Então, tudo isso ocorreu com todas as 18 publicações que nós produzimos. E ainda no decorrer da semana, em dias planejados, ainda fomos lá e colocamos os vídeos no decorrer da semana. Vídeos, por exemplo, do Bispo Jonatas. Tinha sido planejado o corte. Como que a gente fez o corte? Tivemos o material antecipado da mensagem dele. A gente estava lá no banheiro, troquei o contato com ele, ele me mandou no WhatsApp. O Arthur foi lá, pegou o trecho, selecionou aquilo que ele ia filmar. Foi lá, filmou exatamente o que ele queria. O trecho completo, mensagem completa, legendou, publicou. Vídeo da Carla foi totalmente planejado. As falas que ela disse, fui lá, peguei no pé dela. Ela estava prestes a participar do grupo familiar. Fomos lá, gravamos no dia. E aí, no dia seguinte, eu já teria que entregar o vídeo, porque estava no cronograma. E isso foi um dos vídeos mais acessados. Atualmente, ele está com por volta de 12.700 visualizações. É o debaixo do tapete, que foi o vídeo de bastidores. E teve um outro vídeo que Maria José gravou, que Valdemar gravou, que Paulo Sérgio gravou. Todos esses vídeos foram gravados no momento do culto e disponibilizados depois. Mas todos eles tinham sido planejados previamente. Tanto é que a gente teve um problema. A internet não funcionou durante o culto. Aí a gente cancelou a cobertura do dia seguinte, do domingo, e aí a gente continuou publicando os materiais, porque a gente entendeu que esse evento era mais importante.
Então, basicamente, essa é uma rotina de estender conteúdo em vários locais que a gente entende que as pessoas vão ter acesso. Então, se tem condições de colocar no YouTube, coloca. Tem alguma condição de colocar em outras redes? Coloca. Qual é o ponto que o meu público está mais propício a acessar? Vamos lá e a gente coloca. Então, beleza. Esse basicamente é o princípio da extensão, é pegar aquele material, o texto que o Ivanez leu, e aí a gente faz o quê? Coloca em letras bem grandes, é um princípio de comunicação, para todas as pessoas que passarem correndo. E o detalhe, o texto fala correndo. Se eu estou passando correndo, eu vou escrever uma Barça. Nossa, foi um negócio bem antigo agora, né? A Barça. Pega a Barça e escreve e coloca lá para as pessoas ler um material totalmente profundo? Não, eu vou colocando pílulas, que nem eu fiz com vocês. E aí, isso é um princípio de comunicação. Depois, eu simplifico aquilo que está acontecendo. Por quê? Questão rápida. Por que às vezes alguns materiais são tão rasos? Porque a nossa rotina hoje, do século XXI, ela tem essa questão. E aí a gente, por produzir conteúdo constantemente, a gente vai colocando determinadas pílulas e... Qual que é a palavra que eu tinha usado dos 3 potenciais? A gente discipula as pessoas. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai trazendo a pessoa mais para perto e explicando questões mais profundas. Tiago, na corrida que as pessoas estão, se você lançar um vídeo grande lá, muitas vezes a pessoa não olha. Mas como você vai, coloca aquilo chama atenção, ele vai olhar o vídeo. E um detalhe legal sobre isso aí, a gente tem alguns vídeos grandes que tem ótimas visualizações. Por exemplo, nós tivemos assim que o Ivanez e a Tati assumiram a liderança, a gente fez um vídeo, gravou ele aqui na chácara. Aquele vídeo, eu já tinha feito o planejamento para lançar ele em 2 momentos diferentes. Tanto lá no momento do culto, e assim que ele foi exibido no culto, passou para as redes sociais. Uma publicação em conjunto. Tem vídeos que dá para fazer isso, tem vídeos que não dá para fazer isso. E aí o detalhe, tiveram muitas visualizações, porque naquele momento a gente não estava no nível que nós estamos hoje, a nossa demanda naturalmente era menor, e a cobrança também era menor. A gente conseguiu produzir 3 materiais relacionados àquele evento do negócio. E aí, lembra das publicações? A gente agora está no 3, depois no 2, depois no 1. Eu fui preparando o meu público, colocando pequenas pílulas daquilo que ia acontecer, e aí eles já ficaram, nossa, é uma contagem que está acontecendo. Deixa eu ver qual que é a próxima peça da contagem. E aí, quando chegou o último, foi apresentado no culto. Ninguém assiste vídeo muito longo em rede social, mas eles estavam lá com a audiência cativa no culto. O que a gente fez? No mesmo momento, essas pessoas que publicaram. É um dos vídeos que mais tem compartilhamento na rede. Tudo isso de forma planejada. Tem como fazer isso o tempo todo? Não, só se tiver galera para isso. E aí, o que as pessoas se conectam? A nossa comunicação ela é imagética. Então, tem pessoas que têm vergonha de aparecer com o rosto, né? Isso é uma realidade nossa. Mas se a gente quer alcançar, a vergonha é uma das coisas que a gente tem que parar, tem que eliminar. Eu sou tão vergonhosa. Sabemos, Maria, sabemos. Tá pronto? Tô correndo o mais rápido possível. Tá no porta-luvas do carro aqui. Essa barreira da timidez, Maria, ninguém vai te segurar. Maria. É o que eu espero. E aí, gente, como isso aqui já é uma coisa que eu falei, por que eu tô correndo nesse momento aqui, além de ser coisa do almoço? Porque é coisa que eu meio que já expliquei, então eu não preciso ficar remastigando para vocês. Remastigando? Ruminando. Usar ferramentas da plataforma, caixinha de perguntas. Sabe quando a gente coloca nos stories lá, bom dia, um bom dia abençoado? Adivinha o que isso acontece? Algoritmo, plataforma. Interações, enquete, outros recursos são artifícios que aumentam a entrega por conta do engajamento das pessoas. Eu vou investir naquilo que dá resultado.
E o Instagram, ele pega esse princípio e entrega para as pessoas. Outra questão. Usar os stories para contar a rotina. Por que tem pessoas, os influencers, por que eles mostram muito disso? Tem aquela Virgínia que mexia com o jogo do tigrinho. Ela tem um negócio de colocar a hora que ela posta os stories dela. Aí eu até coloco para seguir a Virgínia, para olhar. Gente, todo o material que a Virgínia produz, eu consigo perceber tudo isso aqui que eu tô falando para vocês. Todas essas aulas aqui, eu consigo perceber em cada stories que a Virgínia posta. Que eu consigo perceber os gatilhos mentais que ela utiliza. E aí, o que ela faz? Coloca os stories. Porque, eu sei que ela acordou 10 horas da manhã. E aí foi treinar. Aí depois foi almoçar. E aí é o stories com a filha. E aí é stories fazendo, como é que é o nome? Cuidado com a pele? Skincare. Aí depois ela ia e fazia uma dancinha com a música do ex-marido dela. E aí a música do ex-marido dela, do Zé Felipe, que contexto que ela tinha? Como é que é a música do Tigrinho, gente? Ajuda aí. Ela foi gravada com, sabe, um cara que é chamado Oruan. O Oruan, ele é filho de um dos comandantes, ou é do Comando Vermelho ou do PCC. Do PCC? Aí, esse cara gravou uma música com o ex-marido dela, na época eles estavam casados, e aí eles tocavam essa música o tempo todo. Sabe a CPI das Bets que ela foi? Sabe o que eles gravaram dançando depois do negócio da CPI? A música. Aí fala, gata, quero você só pra mim, bota a bunda, bota silicone com dinheiro do tigrinho. Aí numa roupagem que o ritmo fica legal, dá pra ouvir várias vezes, porque é uma letra que é simples, é um gatilho rápido, e aí eu tenho uma familiaridade maior. Por que eu vou jogar no tigrinho? Por quê? Porque a Virgínia, ela me mostrou coisa da família dela. Aí a pessoa fica pensando assim, meu Deus, eu conheço a Virgínia tanto, eu conheço o Zé Felipe tanto. Virgínia, entra na minha casa, Virgínia, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Tá parecendo piada? Tá. Por que não falar da frofrô? Por que eu tô falando desse modo aqui? Porque a idolatria começa nesse princípio. E ela não vai divulgar coisa ruim. Não vai, porque isso aqui é processo de contemplação. Cristo nos chamou para isso. E os influenciadores utilizam desse método para que sejam contemplados. E aí ela mostra a própria rotina justamente nesse intuito. Um cara que eu vejo que faz uma coisa parecida, só que a gente percebe nitidamente que é um outro contexto, é o Douglas Gonçalves do Desescope, o Barbudão. Como que ele faz? Nossa, eu tô numa coisa aqui muito aleatória. Mas aí você vê pelo modo que ele faz isso, que ele está glorificando a Cristo. E ele já confessou, eu não olho comentários, eu não faço revisão nos posts depois. Por quê? Porque eu não quero me envaidecer com isso. Eu simplesmente vou lá, posto um conteúdo intencional e deixo ele rodando. Porque eu sei que isso aqui talvez vai edificar alguém. E como contar histórias? Gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Posso só fazer um comentário? Inclusive, utilizando a exemplo do Douglas Gonçalves, Sim. eu tive muita dificuldade com coisas que demoram muito. Vídeos longos, aulas, essas coisas. Se bem que agora no WhatsApp eu estou mandando lá em 3 minutos. Mas É um podcast. uma das coisas que eu tinha muita dificuldade de parar para ouvir podcast. Eu não tinha paciência. Aí o Douglas Gonçalves começou a publicar pedacinhos. E obviamente eu assisto aquele vídeo de 30 segundos, 1 minuto, me interessa, e aí vou na então, é uma coisa que Sabe qual vou fazer 2 dinâmicas aqui agora. Sabe qual o tempo de resposta que o seu cérebro, na realidade que você está vivendo hoje, demora para você decidir se vai assistir um vídeo ou não? Vocês sabem? Tipo assim, passou um vídeo na minha timeline. Aí eu quero saber se eu vou assistir esse vídeo ou não. Sabe quanto? 3 segundos. A sua atenção, ela determina em 3 segundos. Então, por isso que os cortes que a gente faz da igreja, eles são plenamente planejados em relação a isso. Porque a rotina nossa, inclusive, é essa. Agora, como que a gente conta histórias? Primeiro,
gerando familiaridade. Gente, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Inclusive em relação a essa pergunta dos 3 segundos, por que eu estava dançando aqui? E manter a pessoa concentrada em mim. E eu concentrei. Exatamente. Porque o negócio da questão minha sobrinha estava aqui comigo esses dias, uma irmã da igreja me mandou um áudio de 7 minutos. O 2x. Daquelas que falam assim, oi, pastora. A minha sobrinha estava do lado, ela só fez assim, tia Carla, você só faz assim, ó, tum, tum. 2x. Ela foi no meu celular e tum, tum, dois. É a Liz? Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Não conheço de nada e eu queria que vocês me respondessem sobre isso. Quem que é Roberto, gente? Quem que é Roberto? Pastor da igreja. Que igreja? Que igreja? A igreja preta. Mas eu não conheço essa igreja. A igreja preta. Quando você chega na praça, você olha assim na direção reta, já vê a igreja. Tá, mas mesmo assim eu não sei que igreja é essa. Dá uma outra referência dele, eu não sei quem é. Pinguela, todo mundo caía lá. Em frente à Pinguela. Irmão Chiquinho, não. Nossa, o Joaquim foi atrás. Voltando aqui, gente, calma aí. Mas, tipo, eu não sei que igreja é essa. Me dá uma outra referência. Quem é o Roberto? Trabalha no fórum. Marido da pastora Carla, trabalha no fórum. Trabalha no fórum. O Roberto do processo? Isso! Entendi. Como que a gente gera familiaridade com as pessoas? A gente associa pessoas a lugares, fórum. A gente associa pessoas a pessoas. E, Carla, a gente associa pessoas a ideias. Ele é pastor. Se é pastor, é crente. Se é crente, essa igreja aí é a igreja da Inês? Tô ligado, que eu vi um conteúdo que saiu de lá esses dias. Isso é processo de começar familiaridade. Então a gente tem isso o tempo todo. Tava ouvindo. Depois vocês perguntam pra Carla na hora do almoço a história do café. Carla. Café do velho? Carla. Depois conta pra nós na hora do almoço a história do café. Ixi, não dá que eu tenho tempo. Então, e aí, gente, questão de cultura. Como que a gente percebe uma questão de cultura? A gente tem vestuários, linguagem, usos e costumes, música e filosofia. O que é usos e costumes? Se eu faço isso aqui, eu sou o quê? Se eu faço isso aqui... Fazer amor. Se eu faço assim, salve quebrada, eu sou o quê? Eu te aventura. Maloqueiro, de quebrada, não sei o quê. Agora, quais são os elementos? Por que isso é importante? Gente, por que isso aqui é importante? Porque quando eu familiarizo com uma pessoa, eu familiarizo com a cultura dela. Aquilo que eu entendo do Ministério de Comunicação e do Ministério de Crianças é que as crianças, quando elas saem, não é simplesmente elas vão para a salinha das crianças. Elas vão para onde? Por que é essa expressão, culto infantil? Porque a linguagem, ela para aquelas... Linguagem, processo de comunicação. Quem fala isso? Quem fala que elas vão para um culto infantil? Quem é a pessoa que fala? Que pessoas? Líderes de onde? Então, são pessoas que têm autoridade. Isso é dessa forma que a gente vai gerando uma questão narrativa. Então, quais são os elementos aqui mais fortes em relação à questão de contação de histórias? Pelo menos 3. Nós temos 3 desses 5 aqui, nós temos 3, que são os mais fortes. Qual que vocês acham que são? Linguagem. O vestuário também chama atenção, que você, por exemplo, vai falar para a criança. O jeito que você se veste ali, um determinado para a criança, que vai chamar a atenção dela. Eu vejo que a visualização,
O visual, ele manda muito. Né? Somos imagéticos. Quando a gente está Já é a primeira imagem mesmo. Quando a gente está conversando por WhatsApp, a gente utiliza somente os caracteres para demonstrar emoção? Não, demora. E aí, qual é o terceiro? Para demonstrar uma questão de cultura. Qual? Usos e costumes? A música. Porque, sabe, o detalhe é que se eu tô aqui, por exemplo, eu, Thiago, eu tô com um sapato de couro aqui, e aí se eu coloco uma jaqueta de couro, um colar cravejado de spikes aqui, de espinhos, naturalmente você associa que o tipo de música que eu escuto é o quê? Marília Mendonça. Tá vendo que não tem nada a ver? Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É categorização. Então a gente categoriza as pessoas dessa forma. E aí, as situações do dia a dia que as pessoas veem e fazem, elas associam a familiarização. E por consequência, por eu estar familiar com uma pessoa, estar familiar com um ambiente, aí eu vou gerar nela pertencimento. É o que a gente falou de comunicar a história para as pessoas. Então, naturalmente, vocês aqui agora, vocês estão tendo uma familiarização com o processo de comunicação. Eu estou trazendo, por que é uma imersão? Porque eu estou trazendo vocês para dentro desse meio. E aí, quando eu escuto uma narrativa, esta passa a ser uma forma que eu vejo o mundo, que é chamada de... Uma forma que eu vejo o mundo? Cosmovisão. E, que por sua vez, ela gera convicções em mim. E aí eu passo a enxergar a realidade dessa maneira. E aí, quando eu passo a enxergar a realidade dessa maneira, isso passa a ser parte da minha identidade. Então, deixa eu pegar um grupo aqui que fala isso. Quando você vê o pessoal LGBT, aí você imagina, eles falam, eu sou isso, eu sou aquilo. Eles estão familiarizados com isso, com essa realidade, ouviram demais essa realidade, e aí como que você vai simplesmente falar com essas pessoas da forma que você enxerga, sem considerar a forma que a pessoa está vivendo? Se entre nós aqui a gente tem uma rotina de que o café é feito na chaleira ou o café é feito no fogão? Tem uma diferença entre nós aqui que temos uma mesma cosmovisão, mas agora você pega uma pessoa que ela pensa totalmente diferente e eu não considero a comunicação com a vida dela, como que eu vou atingir essa pessoa? Eu vou categorizar ela de uma determinada forma e simplesmente apontar o dedo e falar, você está errado. E aí eu não gero uma comunicação, porque a comunicação, por ser um princípio que gera pontes, eu gero afastamento. Tiago, e a gente tem que... Não pode. A gente pode manipular, vamos dizer assim, a nossa imagem para atingir determinados públicos, ou a gente tem que atingir o público que a gente já se identifica? Me fiz de tal coisa para atingir tal coisa. Quem falou isso? Texto bíblico. Porque a partir do momento que eu... Não, porque, tipo assim, ele citou o caso do rock, né? Eu mesmo. Uhum. Eu fico como roqueiro para atingir esse público. Eu gero um link. Só que aí eu gero... não é repulsa, é uma palavra mais suave. Ranço. Não, ranço é pior. Rejeição. Resistência. Resistência, obrigada. Eu gero resistência com outros grupos que vão me ver daquele jeito ali. Entendeu? Quando... Saber se eu posso ficar andando entre diversos grupos, ou se eu tenho que, não, se eu me identifico com esse grupo, então eu vou pregar para esse grupo aqui, e esse grupo que eu vou trabalhar nele. Uma fala de um teólogo que falou muito no meu coração, o nome dele é Timothy Keller. Ele falou assim, ninguém crucifica caras legais. Jesus não foi um cara legal. Ele foi um cara como é que é o texto que fala do coração de Jesus? Ele é manso e humilde. Ele é isso, ele é aquilo, ele é a bondade, uma pessoa, não sei o quê. Mas ninguém crucifica caras legais. Por quê? Porque ele certamente incomodou de alguma forma. Então aí é uma coisa que não tem como a gente evitar muitas das vezes.
Então, é uma situação bem complexa. E aí, por isso que o importante é não existir mais Billy Grahams. Por isso que cada um aqui tem uma audiência, que seja de 10 pessoas, mas a gente tem a audiência. E aí, já passando para o terceiro aqui e último, antes da gente sair para o nosso momento, como gerar convocação? Como que é feito o poder de convocação? É quando eu estimulo as pessoas a fazer algo e eu gero um relacionamento genuíno. Voltando ao exemplo da Virgínia. Eu leio um livro chamado Tal. Eu recomendo esse livro para você. Por passar tanto aquilo que eu faço e que você também pode fazer e mostrar a minha rotina, eu gero afinidade. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É o princípio bíblico. Nada do que eu estou falando aqui é uma novidade para nós. A gente só não tinha parado para pensar nisso de maneira tão sistemática. Só tem que trocar a mensagem da Virgínia, então, que ela já está pronta. O roteiro, né? Só trocar e tá tudo na Bíblia. Esse que eu acho mais interessante. Aí eu gero afinidade, porque, gente, a Virgínia é a Flor, gente. Você viu o que a Flor fez hoje? E aí eu gero um estilo de relacionamento genuíno. Por que eu dei o exemplo do Virgínia entra na minha casa, entra na minha vida? Porque a pessoa, ela sente que faz parte. Aí, às vezes, o influenciador chega num determinado ambiente e aí chega aquele renca de gente ali querendo tirar uma foto, querendo fazer isso. Por quê? Porque elas se sentem parte disso. Elas se sentem parte da vida dela. Nossa, primo, faz muito tempo que eu não te vejo. É uma reação meio parecida. Só que por causa do influenciador tem um negócio diferente, que é o gerar idolatria. Eu estou chorando porque a Virgínia separou. Você chegava, mas quem é mesmo? Quem Virgínia? Hã? Um que eu acompanhava muito tempo atrás, que agora eu não sei mais se ele continua assim, que era muito forte, a meu ver, era o Carlinhos Maia. Ainda tá, mas o algoritmo dele baixou. Ele envolvia muita gente em situação de pobreza, com esse negócio assim de ajudar as pessoas, exibindo essas pessoas na rede mesmo, expondo a vida delas, né? E ajudava mesmo. Muito engajamento. Eu lembro dessa época. Isso é tipo 2017 por aí. Eu lembro dessa época. Gente, agora uma coisa aqui que é bem legal. Olha essa notícia aqui. Influencer com mais de 2 milhões de seguidores não consegue vender 36 camisetas. Caso gerou polêmica e traz discussão de que números não refletem a real relevância de certos influenciadores. Agora, a pessoa pensa que porque ela conseguiu um vídeo viralizar, inclusive isso não é difícil, tem metodologia para fazer isso e de forma constante, ela pensa que passou a se tornar influenciador. Agora, vamos pegar aqui um exemplo que não é negativo, é inclusive uma coisa do nosso dia a dia. Rafaela, mãe do Davi, o vídeo do Davi com o caminhão do lixo. Viralizou sim ou não? Sim. Rafaela é influenciadora? Não. É uma coisa simples, do dia a dia. Não foi intencional. E não foi intencional, esse que é o detalhe. E agora, por exemplo, eu estou aqui, eu consegui fazer vocês virem para cá, isso é um nível de influência. Vocês confiam em mim, eu tenho uma responsabilidade com as falas e com o tempo de vocês. Agora, o influenciador deve considerar isso. E, para a gente finalizar aqui, como gerar conversão? Conversão nesse sentido aqui não é fazer a pessoa aceitar Jesus. Conversão é uma linguagem técnica que a gente pode ter também como convocação. Fazer a pessoa tomar uma atitude. Como gerar convocação? Falar o que você faz e as pessoas podem fazer. Falar o que você consome e as pessoas podem consumir. Por que eu consegui fazer os meninos ler o livro Deus que Destrói Sonhos? Porque eu li. Por que eu consegui fazer eles lerem o Deus Pródigo? Porque eu li. Por que uma vez que a gente reuniu aqui, eu consegui fazer eles assistir uma pregação da Ana Paula Valadão na Duna Miscon no ano passado? Porque eu assisti ela. E eu sei, e eu tenho esse poder de convocação. Agora que a luz de Cristo brilhe em nós, para que a gente possa passar isso adiante e não ter medo de fazer isso.